Boa tarde. Falta de aviso realmente não foi, né? Todos nós sabíamos aonde essa situação poderia chegar. Eu, no início da pandemia, eu já comecei a orientar, a gravar vídeos e pedir cuidados, e muita gente não levou em consideração. Eu até me lembrava da pregação que o velho Noé fazia quando o dilúvio ia chegar e as pessoas não acreditavam. E falavam, isso é uma chuvinha, isso é uma gripezinha. Então, essa é uma realidade que foi aceita, que foi produzida, que as medidas não foram tomadas. Você me pergunta se nós já perdemos o controle do coronavírus em Boca do Acre. Minha resposta é não. Nunca eu vou aceitar, né, que não exista mais nada para fazer. E o descaso foi muito grande e o preço virá, mas ainda é tempo da gente reverter o pior, que seria uma contaminação em massa com muitas mortes. Ainda é tempo. Você me pergunta se Boca do Acre errou. Errou. Boca do Acre errou. E errou muito, e errou feio. Errou porque subestimou, não tomou as medidas radicais que teriam que ser tomadas. São de restrição à ida de pessoas para ir, objetivamente, uso obrigatório de máscaras, né? Todas as medidas que eu vou colocar mais na frente dessa conversa, mas Boca do Acre não adotou as medidas, não sei porquê. Por exemplo, se você olhar na minha rede social, no Facebook, eu via colocando algumas questões, né? Não queria me intrometer, porque aí as pessoas já começam a achar que é uma oposição, e não é nada disso. Me deixava aflito vendo a situação e aí deixa por isso mesmo. Não vai acontecer nada, a gente é imune, nós somos imortais, o nosso povo é abençoado, né? Essas coisas. E as soluções estavam mais fáceis naquele momento. Não só a nível de Boca do Acre, mas do país todo, se fossem adotadas as medidas, a gente não chegaria na situação que nós chegamos. As medidas são as medidas de isolamento social. O mais eficiente é isolar as pessoas. Se eu tivesse autoridade e eu estivesse aí, ninguém receberia da loteria sem máscara. Nem de canto nenhum, só com máscara no rosto. Eu colocaria um carro lá na fila para todo mundo ser obrigado a lavar as mãos. Não adianta, a gente não precisa ter medo de ninguém. São medidas radicais. Isolamento social é o principal. Testagem maciça da população, com teste rápido. Um número maior de teste rápido. Eu sei que o município não tem esses testes em quantidade suficiente, mas o governo do estado tem. Então, testar a população, os contatos e, enfim, restringir que as pessoas entrem nos comércios sem máscara, que andem na rua, se for necessário, com cadeia. Às vezes o político, ele fica com mimimi, com lero-lero, né, com papo furado, e porque não quer desagradar ninguém. Nessa hora a gente tem que salvar a vida, né? Não adianta. Eu quero que as coisas funcionem, então eu sou dessa linha. Nós temos que ser radicais. Eu já teria colocado há um mês ali na entrada dos bairros populares uma guarita com água, detergente e informações para a população. Provavelmente colocaria máscara para distribuição em massa. Você sabe que o preço da máscara é um preço muito baratinho. Então, isolamento social e essas medidas educativas e, no caso, repressão. Os países que adotaram medidas duras tiveram sucesso.
Os países que tiveram medidas covardes, frouxas, medrosas, pagaram com vida. Você me pergunta se a classe política tem culpa. Olha, a classe política tem sido omissa. Vem cá, vamos combinar, né? Cadê os nossos políticos? Eu não vejo manifestação de ninguém. Os representantes do povo, os vereadores, sumiram. Não vejo. Tenho vários que são meus amigos, mas a verdade é essa, né? Eu não sei se estão fazendo um trabalho nos bairros, né, em outros lugares, porque a gente não vê ação. Vocês sabem que esse auxílio emergencial, ele está saindo agora, mas nós estamos com um mês. Ninguém aguenta ficar um mês sem comer, certo? Eu, por exemplo, falei num vídeo que existia uma enorme quantidade de alimentos e de refeições compradas pela Câmara Municipal, que eu sugeria que fosse direcionada esse recurso para o atendimento das famílias carentes. Aí fizeram o vídeo de mercador, né? Eu estou falando dos vereadores, mas o prefeito municipal, fez um pronunciamento quando estourou a bomba. Depois da bomba estourada, né? Ele apareceu e aí fez um pronunciamento que não disse nada, né? Que só reclamou, mas não disse eu vou fazer tal coisa de fato. Então as medidas são tímidas, né? São tímidas e se alguém, eu não estou acusando ninguém, eu estou ajudando. Radicalizem a situação, joguem duro. O mais difícil vai ser engolir óbitos, né? Corpos sendo mortos, sendo enterrados. A pergunta é se existe possibilidade de uma segunda onda. Existe, né? Todos nós sabemos que é possível. Essa doença ela é muito nova, a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, mas os cuidados vão ser assim muito longos, as preocupações para evitar nova onda que pode acontecer, até que se descubra uma vacina, que é a solução. Você vê que ninguém mais fala em cloroquina. Por quê? Porque era uma medida totalmente furada. A cloroquina, a ivermectina, a anita, são medicamentos que mostravam assim, uma perspectiva, foram divulgados, mas não existia comprovação científica, né? E a medicina não funciona assim. Então, isso também, esse debate xoxo, furado, ele atrasou as medidas que poderiam ser tomadas. Boca do Acre subestimou o vírus, subestimou a doença. Talvez falta de informação, né, das pessoas, mas houve uma descrença que as coisas não iam chegar, que ia passar. E eu nunca compartilhei dessa ideia. Sempre falei daqui que as pessoas têm que se cuidar muito mais e, inclusive, tomei as providências. Eu não fui mais em Boca do Acre, porque eu sou a favor do isolamento social, então eu fiz a minha parte, certo? Eu, às vezes, fico com o coração partido de não estar aí, porque eu acho que poderia ser muito útil se eu estivesse aí, como médico. Mas a melhor coisa a fazer nesse momento é ficar mesmo por Rio Branco, porque aqui eu estou colaborando também com a minha terra e eu não estou levando doença para ninguém. As considerações finais são no sentido de estimular todos nós, conterrâneos, os professores, os profissionais da saúde, os empresários, o povo, todos nós, para a gente não baixar a guarda. Vamos orientar as pessoas que não têm condição de compreender no primeiro momento, lutar, não arriar,
as armas, lutar até o final para derrotar essa doença. A nossa chance depende da nossa valentia. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai vencer esse mal sem maiores prejuízos. Se a gente não fizer, todos nós vamos nos arrepender. Vamos ajudar aqueles que precisam, socialmente precisam. Provavelmente tem gente passando dificuldade. Eu, como médico, estou fazendo a minha parte como médico. Queria mostrar aqui para vocês uma coisa. Esse aqui é o meu colchão. Olha o tamanho dele, do meu colchão. Ele mede, está em cima de uma mesa. Eu vou colocar aqui. Ele mede, creio que 80 centímetros de tamanho. É aqui que eu vou dormir hoje à noite, em cima desse colchão que tem um dedinho de espessura, tá? Porque eu não posso dormir nos locais que eu dormia antes, porque provavelmente eles estariam contaminados. E eu sou do grupo de risco. Como eu já falei, eu tenho pressão alta e eu tenho asma. Eu não posso adoecer, porque se eu adoecer eu vou precisar de um tubo. Eu tenho que trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu não posso parar de trabalhar e não posso adoecer. E todos nós a gente pode fazer muito na sua área, né? Tenho visto que a compreensão, né, que a aceitação tem aumentado, a conscientização. Eu vi muita gente falando coisas aí sem nexo no início, mas percebo que a orientação melhorou, né? E não é o momento da gente se dividir, certo? Mesmo que você lá atrás, você, meu irmão, você pensava que isso aí era só uma gripezinha, agora esqueça essa frase e junte força para ajudar o seu próximo. Junte força, porque nós vamos precisar, tá? Desde o início eu falei que eu esperava estar errado. Eu não estava errado, mas é o que eu esperava. Eu não estou torcendo, como dizia o velho Raul Seixas, não quero ser o profeta do Apocalipse, longe de mim. Mas a gente só vai vencer se a gente estiver unidos.